Por que um processo analítico ajuda a gente a lidar com o sofrimento? Uma psicanálise é um tratamento pela fala. E por que a gente aposta que falar pode transformar a nossa relação com o sofrimento, a nossa relação com a vida? A fala, ela é uma operação muito complexa. Falar requer muito, tanto é que quando a gente aprende uma outra língua, o speaking, né, o falar, é a última coisa que a gente desenvolve quando tá aprendendo inglês ou outras línguas. Tem até aquela fala, né, eu entendo o que estão dizendo, eu consigo ler, mas eu não consigo falar. Por quê? Porque é a operação mais sofisticada, em que você precisa articular um monte de coisas. E porque quando a gente fala, a gente diz mais do que a gente sabe que diz. Quando a gente fala, a gente localiza, a gente seleciona. Falar é a convocação da nossa posição subjetiva. A gente não fala só aquilo que a gente acha que está dizendo, a gente não controla, a gente tem, não, eu vou refletir bastante antes de falar, né? Tem uma coisa da timidez. O que é, no fim das contas, a timidez? É o medo de perder o controle, de uma ilusão de controle, né? Não, eu controlo. A gente não controla, eu não sei o que o outro tá pensando de mim, antes mesmo de eu abrir a boca. Mas a questão é que quando eu vou falar, eu também não tenho total controle, né? Às vezes depois a gente se arrepende, a gente erra, a gente pensa, podia ter falado mais, menos. A gente fala de lugares que nos antecedem. Ninguém é uma folha em branco. A gente vem já muito marcado pelas expectativas, por aquilo que diziam ou não de nós, por aquele lugar que nos deram no mundo quando a gente apareceu aqui. E isso aparece na nossa fala. Na nossa fala aparecem os nossos medos, as nossas dificuldades, os nossos impasses, aparece algo do nosso conflito. E muito da proposta de uma psicanálise é que a gente aprenda a escutar isso. Porque só com isso, que é muito, que é um grande trabalho, a gente conseguir se escutar. Porque isso requer, inclusive, uma força e uma humildade de se questionar, de reconhecer as nossas limitações, de topar, então, poder repensar algumas certezas que a gente tem sobre nós mesmos. Tudo isso transforma muito. Tudo isso pode ajudar a gente a rever as nossas posições na vida. Pode ajudar a gente a sair, muitas vezes, desses conflitos que, na verdade, são só a pontinha do iceberg. E entender o que foi que produziu aquilo, então, no fim das contas.